Hi guys, good evening, good evening. Tô entrando aqui também no YouTube pra gente começar a nossa live de hoje. Vamos lá, entrando no estúdio. Very good. Quem tá por aí? Vamos lá, vamos agora, nós vamos voltar então à nossa rotina de lives. E a gente tá, hello Flávio, e a gente tá agora começando essa rotina para trazer para vocês um pouco mais de orientação, para vocês conseguirem se organizar nesse ano de 2022, para estudar bastante, para conseguir se dedicar no inglês e ter resultados, tá? A Teacher já tá entrando aqui no YouTube. Só um momentinho. A gente vai entrar neste YouTube já. Tô só vendo o que aconteceu aqui, que eu não tô conseguindo ligar a minha câmera. Pera aí. No YouTube. E você que tá por aqui agora, chama todo mundo que precisa se organizar para estudar o inglês esse ano, para realmente ter resultados no inglês. Essa live é gratuita, também vai estar no YouTube. Então, quem não estiver por aqui, pode ir lá no YouTube para ver a live. Eu vou conseguir enviar aqui para mais pessoas agora. Quero a participação de vocês, ajuda a Teacher aí, manda para mais pessoas participarem da nossa live. Só um momentinho. Teacher, cadê? Prontinho. Pessoal. Hello, Flávio, isso aí. Thank you very much. Manda pro pessoal. Ótimo. Thank you. Vamos lá. Então, como é que vocês estão vendo hoje o estudo de vocês? Vocês estão conseguindo se organizar? Vocês já sabem que horário que é o horário ideal para você estudar, para você gravar mais, para você ter mais condições de aprendizagem e eficiência no seu aprendizado? Então, essas são as dúvidas que a gente vai responder hoje. Como se organizar, como montar o horário de rotina, como colocar isso dentro da sua rotina. E a gente vai, daqui a pouquinho, começar a transmissão lá no YouTube também. Então, antes da gente começar, a gente precisa chegar a pelo menos 10 pessoas aqui assistindo com a Teacher, ok? Então, nós vamos lá, todo mundo vai mandar essa setinha aqui para quantas pessoas você conseguir trazer mais gente aqui para a live da Teacher hoje. Vamos lá. Manda para bastante gente. Isso. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre detalhes de como que você pode se organizar, como que você pode realmente ter eficiência no estudo do idioma inglês, ou no estudo no geral, né? Aqui. Isso. Thank you very much. E agora a Teacher vai começar também a transmissão lá no YouTube. Para quem não estiver aqui no Instagram, quiser ir lá no YouTube também vai estar o material, tá? Hoje a gente não vai ter nada com audiovisual no sentido de outras legendas, outras coisas para vocês verem, mas no YouTube normalmente tem subtitles, tem umas coisinhas embaixo que pode ajudar a escrever, se alguém estiver procurando escrever, mas no geral pega o seu caderno, pega uma caneta ou um lápis, que a gente vai começar agora. A Teacher tá entrando no YouTube, para quem tem preferência por lá. Hello! Hi guys! How are you? A Teacher tá aqui já no YouTube, esperando vocês pra gente começar. Todo mundo então pega caderno, pega caneta e nós vamos começar a organizar nossa rotina. É muito difícil um aluno de inglês que toca direto, sem quebrar a rotina nenhuma vez. Então, é muito comum que a gente tenha essa quebra de rotina por motivos de saúde, por estar muito cheio com a faculdade, por estar muito cheio com a profissão ou qualquer outra coisa que aconteça na nossa vida e que acaba atrapalhando um pouco a nossa rotina. Então, agora a gente vai colocar no papel
um jeito de você começar a entender a gestão do seu tempo para que você consiga aplicar isso no estudo do inglês, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é escrever no papel. Eu vou estar lá no YouTube também com algumas informações, com alguma coisa por escrito, se vocês quiserem acompanhar, tá? Então, quando a gente pega a primeira página do papel, a gente vai colocar qual é o nosso objetivo principal para trazer o inglês para a nossa vida. Qual é o sonho que a gente está realizando quando a gente começa a estudar inglês? Qual o sonho você está realizando quando você finalizar o seu curso de inglês ou quando você estiver falando muito bem inglês? E isso tem muito a ver com a sua motivação. Isso vai te ajudar muito a ir para frente. Então, hoje você precisa agora colocar no papel qual é o seu objetivo com o inglês, tá? A gente já vai dar um minutinho aí para vocês colocarem no papel o objetivo do inglês. Very good. O objetivo eu acho que talvez seja claro para você, mas o que não é tão claro pra gente às vezes é o prazo. Quanto tempo a gente tem para terminar isso aí, para conseguir completar uma etapa de conseguir falar inglês, de conseguir entender inglês e quanto tempo isso dura, quanto tempo demora para aprender inglês, né? Depende muito das pessoas, depende da metodologia, depende mais, né? No geral depende muito do aluno. Então, como é que eu sei que eu consegui um resultado legal no inglês ou quando que eu vou conseguir um resultado legal no inglês? Isso vai depender muito da quantidade de dedicação que você dá no seu dia a dia, né? Por exemplo, eu posso pegar todos os sábados e estudar 4 horas, mas se eu estudo todos os sábados 4 horas, eu vou ter um tempo muito grande para eu relembrar as coisas, eu vou perder muito tempo com uma revisão de coisas que eu já esqueci e vai acabar que eu vou aprender um pouquinho menos do que uma pessoa que estuda de meia em meia hora todo dia. Portanto, sabendo disso, né, já entendendo isso, a teacher orienta, assim como eu oriento todos os meus alunos, a ter o seu momento de estudo diariamente. É lógico que um dia ou outro você pode até não conseguir completar, porém, o que acontece? Quando você entende o seu objetivo, quando você entende que se você estudar um pouquinho a cada dia, você chega mais rápido, você começa a mudar a sua rotina, começa a ver resultados e começa a continuar a sua rotina. Então, é muito importante que a sua rotina se encaixe no seu dia a dia. Se ela não se encaixar no seu dia a dia, a primeira coisa que vai acontecer é a gente desistir de alguma coisa, do inglês ou de uma atividade que a gente esteja fazendo. Porque o nosso cérebro tem a tendência de deixar as coisas mais simples, ou seja, se ele vai gastar muita energia aprendendo inglês, ele fala, não, deixa para amanhã. E aí a nossa tendência é tentar deixar para amanhã se a gente estiver procrastinando. Ou então a gente vai encarar aquilo, colocar alarme para despertar e ir em frente e fazer a nossa aula. O inglês, assim como qualquer idioma, você precisa ter uma rotina, uma sequência, aumentar o contato em inglês. Como que você aumenta o contato com o inglês? Para isso, a gente precisa de algumas ferramentas. Entender o que você gosta. Se você gosta de seriado, se você gosta de filme, se você gosta de música, se você gosta de notícias, qualquer outra coisa, até mesmo de estudo técnico, qualquer outra coisa que te linka com o inglês, é importante para você continuar o aprendizado. Porque quando você tem essa facilidade, esse gosto, entender que isso é um hobby, isso flui mais rápido, ou seja, isso flui para você estudar mais. Então, por exemplo, um dia que é mais divertido na escola ou numa aula de inglês, você tende a levar mais tempo com aquilo. Então, a nossa metodologia, assim como eu acho que vocês têm que encarar o inglês como uma atividade prazerosa. Se não estiver prazerosa, você não vai continuar ela. E não sou eu que estou falando. Esses são dados de que quando as coisas começam a ficar dificultosas ou mais chatas, a tendência é que a gente largue mão daquilo. E a gente não quer largar a mão daquilo, nem eu quero largar, nem quero que você abandone os seus estudos. Então, a forma mais correta da gente manter os estudos é a gente conseguir encaixar no nosso dia a dia, de forma que a gente não sinta muita diferença. Portanto, meia hora, 15 minutos, 45 minutos são o suficiente sim para você manter uma rotina do inglês e continuar uma progressão de aprendizagem. Então, a gente vai fazer agora
Você vai desenhar no seu papel uma cruz. De um lado, você vai colocar as coisas que são urgentes e dependem de você. Do outro lado, você vai colocar outras prioridades que você tem para o seu dia, que também depende de você. E embaixo, você vai colocar as coisas que não são importantes de um lado, ou seja, que você vai dispensar, que você não precisa fazer, vai eliminar essa atividade. E do outro lado, você vai colocar as coisas que podem ser delegadas, ou seja, que outra pessoa pode fazer por você. Quando você fizer essa formatação, você vai começar a colocar suas atividades. Por exemplo, atividade física. Dá para você delegar? Não dá? Você tem que fazer. Estudar inglês. Dá para você delegar? Também não dá. Você vai ter que fazer. Então, você vai elencar as prioridades e elencar as urgências. Teacher, mas eu não vou viajar ano que vem. Tudo bem. Você então tem um prazo de pelo menos um ano para estar bem falando inglês. Isso é bom, porque um prazo maior te expõe mais ao inglês, ou seja, você consegue aprender muito mais, porque você vai estar cada vez mais exposto ao inglês. Um prazo menor, você precisa dedicar uma hora maior para você chegar no mesmo ritmo ou no mesmo lugar. Então, por exemplo, se eu tenho uma programação de viagem para o exterior em 6 meses, o ideal é que eu comece com 1 a 2 horas por dia de exposição à língua ou mais. Se você falar para mim, teacher, só vou ano que vem viajar, só quero ficar bom para falar de viagem, meia hora é o suficiente diariamente para que você consiga ter uma certa comunicação fácil, que flua frases suas, que você entenda bem as pessoas e sim, que tenha uma comunicação. Por que a gente vai falar toda hora em comunicação? Porque comunicar-se é ser entendido e fazer o outro te entender. Dessa forma, você está realmente tendo um domínio da língua inglesa. Se você não entende ninguém, ou se ninguém te entende, então você não domina o idioma. Você pode saber algumas coisas, mas a comunicação, que é a parte mais importante, ainda não está acontecendo. Então, você precisa entender que isso precisa de maturação, ou seja, maturidade no idioma. Você precisa se envolver com o idioma cada vez mais para que você entenda algumas coisas. Vocês já viram falar que ninguém erra the books on the table, né? Ninguém erra the book, ninguém erra no on e ninguém erra no the table. Por que as pessoas não erram essa frase tão comum? A resposta é muito simples. A chamada repetição. Repetição é uma das coisas que faz a gente gravar. Repetição é uma das coisas que faz a gente ter um domínio maior sobre estruturas prontas, frases prontas. Quando você conhece uma frase em inglês e você repete ela mais de uma vez, e você utiliza ela no exercício, e você responde ela para alguém num exercício prático, completando assim pelo menos umas 3 a 4 etapas com aquela mesma frase, isso vai fazer com que essa frase fixe melhor no seu cérebro e que você consiga utilizá-la. Você já pensou, você já reparou que às vezes a gente está escutando uma música e você sabe a música inteirinha de cor, você nem lembrava que você sabia aquela música. Você está lá cantando, de repente você está cantando a música inteira. Por que você está cantando a música inteira? Porque o seu cérebro trabalha de uma forma com que ele armazene em algum lugarzinho lá da memória aquilo que você curte, aquilo que você gosta, aquilo que você repete normalmente. Se você escuta uma música várias vezes, tá havendo aí uma repetição. E essa repetição faz com que você traga, né, para a sua cabeça mais facilmente aquela informação. Bem-vindo, pessoal que está entrando agora. A teacher está aqui falando como gravar mais, como se organizar para estudar inglês agora em 2022. A gente já falou sobre o primeiro ponto, que é prioridades e urgências, tá? A gente está falando agora sobre o segundo ponto, que é repetição. Dentro da repetição, a gente falou de contato, aumentar contato com o inglês. Dentro da repetição, é um dos pontos que faz a gente gravar. Mas, teacher, eu vou ter que ficar decorando, repetindo. Não é essa a forma mais correta de você conseguir gravar. Quando você decora,
Se você tiver alguma situaçãozinha de esquecer uma palavra ou outra, você não vai conseguir completar aquela frase. Você precisa entender algumas coisas. Como é que a gente faz para entender? O primeiro contato que a gente tem com uma frase, por exemplo, eu estou vendo agora, good morning, primeira vez que eu vi. Primeira vez que eu vejo, eu tenho que escutar como é que se pronuncia aquilo, para não sair repetindo errado, porque esse vício de linguagem pode me dar mais problemas, né? Então eu escuto, quando eu escutar aquela frase, eu repito logo depois, porque o som vai estar bem, eu vou estar lembrando do som, porque ele acabou de passar pela minha cabeça, né? Aí eu repito. Depois você vai fazer o exercício, vai escutar a teacher falando aquela frase novamente, aí você vai fazer exercício escrito, aí você vai para aula de conversação, você participa da aula de conversação e usa aquela frase, aí você fala assim, lembrei que frase que é, já sei que frase que eu uso. Quando você faz isso, é porque você está conseguindo consolidar aquela frase que às vezes é difícil de você aprender, né? Então, para a gente manter um ritmo gravando, a melhor coisa é passar pelas 3 etapas do aprendizado, que é conhecer, aprender e utilizar. Depois que você conheceu, aprendeu, utilizou uma expressão, você vai entrar em colocar ela em prática numa revisão. Ou seja, daqui a 1 ou 2 dias é interessante vê-la de novo. Então, por isso que a teacher usa aquele aplicativo que a gente usa bastante, né? Que é o Anki, ou também o Quizlet, ou até um caderno. Porque lá a gente precisa anotar todas as frases que a gente está aprendendo. Ou a maioria, ou as que a gente lembra, ou até aquelas que a gente tem dificuldade de lembrar. Porque ali vai ter um guia daquilo que você precisa estudar. Então, quando você tiver um caderno, você consegue ter uma ordem para sua revisão. Teacher, eu tô estudando muito, mas eu não consigo gravar. Aí eu vou perguntar para você, e quando é que você está revisando aquilo que você estudou? E aí você vai precisar analisar que a cada 2 dias, no máximo 3 dias, você precisa revisar o conteúdo que você viu anteriormente, para que faça sentido para você e para que você grave ele. E lógico, para que no terceiro momento você possa utilizá-lo de uma forma correta. Então, quando você começa a entender que todo estudo precisa de uma estrutura, de organização e de revisão, você começa a entender que só adquirir material não vai te levar muito longe. Por quê? Porque você vai esquecer daqui a um tempo. Então, eu tenho pessoas que ainda não são meus alunos e que tenho certeza que tá lá dançando no YouTube de todos os lados, procura aula do Instagram, procura aula no Reels e não consegue gravar. Primeiramente, você se organizou para ter material novo, mas você não se organizou para ter uma revisão. Quando você organiza o material para que a cada 2 dias você consiga revisar esse material, você começa a ter um crescimento no inglês e você não fica estagnado. Existe muita gente que tem a síndrome do intermediário. Eles vão lá, estudam. De repente, eles chegam num momento em que eles falam assim, não sei mais nada do inglês, não consigo montar frase, estou super inseguro. E aí é uma hora da gente se preparar como? Uma revisão. Porque a revisão vai consolidar os gaps, ou seja, os vãozinhos que estão faltando para você entender daquele aprendizado e, consequentemente, te levar ao progresso. Não ficar segurando você naquele montante que você está toda hora preocupado e não consegue sair do lugar. Aí você começa a deslanchar. Por quê? Porque você começou a entender quão importante é a revisão. Aí você vai lá, estuda, chega num nível e você fala assim, cara, não tô aprendendo mais nada, não tô entendendo mais nada disso. Você chega num passado ou no presente perfect e fala assim, vou ficar doida, não entendi nada. É a hora de voltar. É hora de voltar e ver as estruturas de base. Teacher, qual é a estrutura de base de um passado, de um presente perfeito? Verbo to be, o simple present, palavras que dão aquele advérbio de tempo, né? Palavras de tempo, por exemplo, ontem, hoje, amanhã. Então, tudo isso vai ser base para que você lembre e consiga revisar aquilo que você está estudando. Então, pessoal,
eu quero pedir para vocês agora para falar para mim o que tem atrapalhado o estudo de vocês. Coloca aqui embaixo nos comentários, tanto aqui no YouTube quanto aí no Instagram. Coloca nos comentários o que vocês acham que tem atrapalhado a rotina de vocês, que tem atrapalhado o estudo de vocês de inglês. Porque na maioria das vezes a gente escuta, não tem tempo. E essa frase, não tenho tempo, ela é muito usual para quem? Para quem está sendo medíocre com o seu tempo. Por quê? O tempo de vocês, todo mundo sabe que ele é único. E é uma das únicas coisas que a gente não compra. Não compra esse tempo, não compra essa saúde, né? Então a gente precisa cuidar muito bem desse tempo. E eu pergunto para você uma outra coisa. Você controla o seu tempo ou o seu tempo controla você? Porque se você não estiver controlando o seu tempo, você não vai achar tempo para nada. É questão de prioridade e organização. Teacher, você consegue manter uma rotina de estudos? Consigo. E eu consigo manter hoje duas rotinas de estudos diferentes. Uma é um MBA e a outra é o meu estudo de alemão que eu voltei. O ano passado eu voltei a estudar alemão, que já fazia muito tempo que eu estudei, né? Quase 10 anos que eu não estudava mais. Acontece muito com pessoas nos idiomas, delas começarem a estudar e em algum momento pararem de estudar. E você para de estudar, você perde tudo que você adquiriu. Não adianta, não tem milagre, não tem nada. Se você perde o contato com o idioma, perde a rotina de estudos, não há como você continuar crescendo e evoluindo naquele idioma. Teacher, eu estudei há 5 anos atrás inglês. Vou lembrar alguma coisa? Vai! Mas com o passar do tempo dos estudos, algumas coisas vão ser mais fáceis para você do que outras, porque algumas coisas você já estudou antes. Ou seja, naquela etapa lá de reconhecer, aprender e utilizar, de quando a gente está formando um aprendizado, você já reconheceu. Aquilo ali já passou na sua cabeça em algum momento. E aí você vai falar assim, eu lembro disso. Exatamente porque em algum momento da sua vida você já estudou aquilo. Teacher, se eu nunca estudei inglês, eu vou ser boa do inglês no primeiro mês? Vai depender do seu tempo de dedicação, do seu tempo de listening também. Porque quando a gente aprende a escrever, você precisa ler muito. Isso no português ou no inglês ou em qualquer idioma que eu já aprendi. Quando você começa a entender a escrita, você sabe traduzir, você sabe ler, mas não necessariamente você sabe falar com a entonação certa, com o ritmo certo, porque não é só aprender os fonemas, existe ritmo de fala. Por exemplo, eles não falam how are you, eles falam how are you, né? Esse é o ritmo de quando a gente fala em inglês. Então, se você perguntar what time is it, eles podem te entender, mas o ritmo com que eles falam é what time is it? What time is it? No geral, a entonação deles não fica no final como no português, né? Então a gente precisa entender um pouco esse ritmo. E como é que eu entendo esse ritmo? Como é que eu sei que volta a falar aquela frase, como é que eu sei que é the books on the table? Porque eu escutei numa música, algum professor já me falou, um amigo falou zoando, e aquela frase já veio para mim várias vezes. Então, com a repetição, a gente grava as matérias, a gente grava as frases, né? Então, a gente falou sobre organizar, um pouquinho de gestão de tempo, de prioridades e agora sobre repetições e revisões. Dessa forma, você começa a organizar e colocar as coisas em ordem para você aprender o idioma. Teacher, peguei um caderninho agora, vou começar. O que eu faço? Primeira coisa, anota a data e aquilo que você está estudando nesse dia. Você pode estar estudando um vídeo no YouTube de alguém, você pode estar estudando dentro de um seriado, dentro de uma música. Acabou aquele estudo, você vai colocar de 5 a 10 frases no caderno. Frases que você se recorda, expressões que ele utilizou, expressões que você já conhece, expressões que você sabe como escrever, coisas que vão servir de revisão para você no futuro. Portanto, é muito importante ser claro na hora e na matéria que você assistiu, até às vezes com o link que você utilizou. Se você estiver seguindo uma sequência de um material como o material da Teacher, o
que eu peço é, segue a sequência do material, faça a revisão e aí você pode procurar outro material de um outro professor que siga aquela mesma linha. Por exemplo, nós estamos falando de passado. Se a gente está falando de passado, estruturas de passado, conversas no passado, conta a sua história e tal, você vai entender muita coisa que a teacher falar. Você vai revisar, você vai fazer exercícios, mas você falou assim, não, você acha que está faltando alguma coisa. Então a gente pode procurar material extra para que você consiga entender alguns gaps que estavam faltando. Ou revisar um material que você já viu, para que você compreenda ele como um todo. Porque cada vez que a gente assiste, às vezes a gente se assimila um pouquinho mais. Então, a gente falou sobre a importância de uma revisão na organização do estudo. Então, vamos voltar, pessoal. Quando você utiliza uma agenda, um caderno, alguma coisa que possa te ajudar a organizar o seu tempo, isso vai te ajudar na organização dos seus estudos. Então, quem usa calendário, ou Google Calendar, ou agenda física, ou Trello, qualquer outra ferramenta que organize o seu tempo, organize as coisas que você está fazendo, tem mais chance de você conseguir se manter no estudo de inglês por mais tempo. Como é que eu sei disso, né? A Teacher e vários outros estudiosos, né, já leram que a gente consegue montar uma rotina com pelo menos 20 dias. Então, os primeiros 20 dias normalmente são os mais difíceis. Mas como é que a gente vence a rotina? Então, vamos falar agora sobre rotina. Como é que a gente vence a rotina? Ou seja, como é que a gente mantém a rotina? A gente mantém a rotina com uma organização. Uma organização de tempo, uma organização de horários. E para isso, o que eu uso muito, que é uma ferramenta ótima? Alarme. Todo mundo que tem celular, todo mundo que está aqui no Instagram tem celular. Todo mundo que tem celular tem alarme e quando você tem um alarme, você pode colocar ele para despertar nas horas que você precisa. Então, uma das formas mais fáceis de organizar o seu estudo é colocando um alarme todos os dias no mesmo horário. Por que isso? Porque o seu corpo acostuma com a atividade. Você normalmente vai escolher o melhor horário para você aprender, ou seja, vai ser mais eficiente. Porque vamos supor, eu cheguei hoje cansado do trabalho, eu tenho que estudar inglês às vezes, eu vou dar conta de estudar? E já estou bastante desestimulada antes de começar. Então eu preciso entender o meu corpo para que quando eu começo uma rotina de estudo, eu coloco esse horário de estudo no melhor horário, que é quando a minha cabeça está fresca. Ou eu acordo meia hora mais cedo, ou eu utilizo algum momento do meu dia para fazer meia hora de inglês. Teacher, mas meia hora não é pouco? Meia hora é pouco se você não fizer com rotina. Se você fizer meia hora segunda-feira e depois fazer quinta-feira na meia hora, realmente não vai render nada, né? Mas se você fizer hoje meia hora, amanhã meia hora, quarta-feira meia hora, quinta-feira, não deu, sexta-feira meia hora, sábado meia hora, domingo, não, vou só relaxar, vou só escutar música, mas tem uma meia hora com inglês. Então a sua rotina vai funcionar, você vai estar progredindo, entenderam? Então agora a gente falar sobre rotina, a gente precisa pelo menos acompanhar os 20 primeiros dias, de preferência no mesmo horário. E uma dica que eu dou para vocês, por exemplo, se você está lá marcando todo dia 8 horas para estudar, um dia você não conseguiu estudar as 8 horas, tem um plano B. O meu plano B é 4 horas da tarde. Se eu não conseguir estudar no horário que eu tenho marcado, que é 10 horas da manhã, 4 horas da tarde é o horário que eu tenho de rever se eu estudei ou então estudar. Por que eu tenho esse plano B? Porque a gente precisa levar muito a sério a rotina, principalmente agora no começo. A rotina é uma das coisas que vai trazer a sua organização. Isso mesmo, olha lá, a Teacher Gabi tá por aí. Quando a gente cria esse hábito, é difícil ele sair de você. Por exemplo, quais são as atividades que você mais gosta que envolvem o inglês? A Teacher até falou, eu sou muito de música, eu sou muito de seriados e filmes, eu adoro.
A gente já fez live falando de seriado, já fizemos um top 10 de ranking de seriado e filme por aqui. A teacher já deu live de como aprender com música, como aprender com seriado, como aprender com filmes, né? Isso mesmo, Flávio. A rotina é muito, muito, muito importante para quem está aprendendo um idioma, qualquer que ele seja. Inclusive, o português, se você for reparar, todas as escolas regulares, elas têm aula de português quase que todo dia, diferente de outras matérias, porque o idioma, a gente precisa de constância para entender a regra e aplicá-lo. E também porque é bem extenso o nosso grupo de português, o grupo gramatical do português é muito extenso para o estudo, né? Diferente do inglês. Mas vamos lá. Então, eu consegui organizar minha rotina, coloquei o horário para despertar, estou acompanhando no caderno, mas fiquei doente, não consegui estudar por 2 dias. O que eu faço? Eu volto aos estudos com uma revisão. Eu parei um dia, eu parei 2 dias, eu parei uma semana, eu parei um mês, eu parei um ano sem estudar inglês. Eu volto de uma revisão, eu volto de um início de um beabá para que a gente consiga começar a estruturar a base e estruturando a base, a gente passa para frente. A gente continue nos próximos e desenvolvendo e crescendo com o inglês. Então é muito simples a gente implantar uma rotina, mas não é simples a gente manter essa rotina. Portanto, a gente tem que estar sempre... Você sabe como é que é para você, vamos dizer assim, manter uma rotina de ginástica, de exercício físico, ou manter uma rotina de dieta. Qualquer rotina, ela requer um sacrifício, mas esse sacrifício ele pode ser minimizado se você conseguir trazer isso para os seus hobbies, as coisas que você gosta. Então, procure sim assistir filmes com legenda, sem estar escutando em português. Procure escutar bastante músicas e tudo que envolva o inglês. Tem milhões de podcasts, a Teacher tem podcast, isso é em inglês. Nós estamos no YouTube. Tudo isso para que você consiga realizar aquela rotina que vai dar certo, uma rotina que realmente vai fazer com que você tenha um sucesso no inglês. Revisão é mágico mesmo. Ali é nosso aluno Flávio falando, a revisão é outra coisa mágica, que nem todo mundo sabe. Eu era teimoso e não fazia, só fiquei dando voltas. De repente ele chegou na síndrome do intermediário. Ele chegou e falou, teacher, não tô absorvendo nada. E aí ele entrou para nossa turma e ele viu que algumas ferramentas, além de importantes, elas são básicas para você aprender o idioma. E realmente, a gente entrar numa rotina, entrar com o hábito do idioma inglês, vai fazer com que a gente realmente cresça com isso. Então, pessoal, a Teacher está aqui querendo saber que horário que vocês vão organizar para se estudar. Quem aí já pensou, quem aí já estruturou tudo, a sua rotina, meus alunos que estão por aí, que já sabem que horário que eles têm que estudar, entrem aqui e mandem aqui para a Teacher, eu preciso estudar sempre 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, meia-noite, não sei. Qual é o horário que está funcionando para você, manter a sua rotina? É isso que vai ser importante para você. Manter a rotina significa trazer a sua vida, os seus hábitos para junto do inglês. Não adianta eu detestar o inglês, eu não vou para frente. Não adianta eu não estar organizado com o material, que eu não vou para frente. Não adianta eu não fazer revisões e não estruturar meu estudo de planos, né? Meu plano de estudos, que eu não vou para frente. Então, a Teacher está aqui para dizer que essa semana a gente vai ter muita sequência de lives. Para os nossos alunos, além das lives, a gente tem toda a parte de... Entrou uma chamada aqui, pera aí galera, tô trabalhando. Toda a parte de grupo de conversação, aulas práticas, as aulas já estão disponíveis para agendar para quem tem aulas individuais para fazer. A Masterclass volta esse final de semana, então essa semana para quem estava de férias é para retomar com tudo, retomar com revisão, retomar com força, retomar com mais de 1 hora de estudo por dia e trazer um resultado para vocês. Nós temos vários alunos que já estão falando inglês, vários alunos que já estão trabalhando fora, no Canadá, no navio, na Europa, em Portugal. A gente tem aluno para tudo quanto é lado.
E a gente quer aqui reforçar com vocês que não importa como você está no seu inglês. Todo mundo pode chegar num nível de conversação, num nível de fluência. Depende de quê? Depende de você, muito mais do que de mim. Por quê? Porque eu vou te dar todas as ferramentas, eu vou te mostrar o caminho, mas quem tem que andar por esse caminho é você. Quem tem que percorrer tudo isso é você. Então a gente fica aqui com a expectativa, te trazendo motivação, te dando ferramentas para que você consiga percorrer. Teacher, é muito difícil. Não é difícil. A gente precisa de rotina. Rotina e disciplina a gente constrói. É que nem paciência. Você lembra quando você era criança e não tinha paciência? Provavelmente você também não tinha rotina e nem disciplina. Mas hoje você tem disciplina para escovar o dente, para tomar banho todo dia, para, sei lá, pentear o cabelo, ou passar shampoo na hora que você lava o cabelo. Então, tudo isso é rotina. Como que você fala para mim que você não tem rotina, né? Então, todo mundo tem rotina. Ah lá, Luiz já falou que antes das 9 ele vai estudar e toda noite antes de dormir. Perfeito, Luiz. 2 contatos, que nem a gente fala, né? Manhã, tarde e noite, né? Morning, afternoon and night. É a man routine. Ele tá fazendo a rotina mais forte, quase. É manhã e noite, né? Very good, Luiz. Olha, isso mesmo, Flávio. O Flávio tá fazendo das 11 ao meio-dia e 30. Horário do almoço eu adoro. Todo mundo tem horário de almoço, né? Todo mundo consegue tirar 15 minutos do horário do almoço para estudar. Vale a pena para a sua prioridade e você pensar no seu futuro. Então, hoje, o que te motiva a aprender inglês? Qual é o seu sonho para aprender inglês? Você quer ganhar em dólar? Você quer trabalhar no online e ganhar em dólar? Você quer trabalhar nos Estados Unidos? Quer morar fora? Quer ir para o Canadá? Você quer ir morar na Europa? Você quer fazer um intercâmbio? Você quer fazer faculdade, mestrado? Enfim, viajar. Você pode ter milhões de motivos para fazer inglês, mas o seu motivo só vai ser forte o suficiente quando você colocar a rotina em ordem, quando você conseguir executar aquilo que é a sua rotina e organizar para que você tenha essa rotina, tá? Pessoal, a teacher tá falando que, isso mesmo, Flávio, de manhã você estuda, de noite você assiste seriado, é perfeita a combinação. Eu faço muito isso. Normalmente eu tenho manhã de estudo e revisão de alemão, tarde aula de conversação ou, né, tentar uma speaking, listening, um tandem. Quem é meu aluno já sabe que o tandem é um aplicativo maravilhoso para conversa. E aí à noite, meu seriado. Agora, nesse momento, eu tenho assistido com uma certa frequência alguns seriados em alemão e alguns seriados em inglês. Eu vou mesclando. Por quê? Porque eu tenho que estar em contato com esses idiomas, que são os idiomas que eu estou aprendendo, sempre. O inglês a gente nunca para de aprender, assim como o português a gente nunca para de aprender, assim como qualquer outro idioma a gente nunca para de aprender. Porque a língua é viva e cada vez ela vem trazendo palavras novas, estruturas novas, mas no geral, expressões e palavras novas, tá? A estrutura gramatical não muda. Então, se você chegou num nível B1, B2 no inglês, o que você vai estudar é vocabulário e não mais estrutura gramatical, porque você já vai ter passado B, né? Num B1 ou num A2, você vai estar com a estrutura gramatical completa, entendendo tudo, tá bom? Então, pessoal, a teacher tá aqui para ajudar vocês a fazer essa rotina virar resultados no inglês. Amanhã a gente vai ter uma live super especial com o Teacher Gustavo, que também faz parte do nosso grupo. Eu e o Teacher Gustavo vamos contar para vocês, perto da hora do almoço, vai ser 15 horas, horários de Brasília. A gente vai contar alguns perrengues de viagem para vocês entenderem e rirem com a gente sobre alguns probleminhas que alguns amigos e alunos tiveram em viagens internacionais. Vai ser super divertido. Vai ser aqui também no Instagram, também vamos ter lá no YouTube, tá? Então, eu aguardo vocês às 15 horas no horário de Brasília aqui, pra gente rir um pouquinho e entender algumas exceções, algumas coisas, porque além da gente rir sobre as coisas que aconteceram nas viagens internacionais, a gente ainda vai explicar pra você por que aquilo ali tá errado, por que aquilo ali não pode ser dito daquela forma, para que você não cometa essa mesma gafe. E também nós temos amanhã de manhã, para quem é aluno da Teacher, tem grupo de conversation às
9 horas no horário de Brasília, quase que eu erro o horário, e também nós vamos ter esse encontro às 15 horas no horário de Brasília. Então eu realmente espero vocês pra gente se divertir. Quero ver aqui com vocês quem aí precisa de ajuda para colocar a rotina em dia, manda aqui pra Teacher. Quem aí ainda tá com dificuldades de se organizar para o inglês, manda aqui para Teacher a sua dúvida que a gente vai respondendo durante a semana. Na sexta-feira a gente sempre responde um aluno. Se você me mandar um videozinho com a sua pergunta, a gente pode responder a sua pergunta, tá bom? Então, pessoal, a Teacher queria dizer que no Spotify a gente está com bastante material, no YouTube a gente está com bastante material. Essa semana está bem intensa, então eu espero que vocês aproveitem muito e comecem logo a estudar o inglês de vocês. Eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para trazer um monte de ferramentas para vocês conseguirem colocar isso em dia e realmente eu espero que vocês coloquem a mão na massa e aprendam, porque só vai aprender quem realmente passar por esse caminho comigo. Não dá para você só ver eu passando pelo caminho, só ver os seus amigos e colegas passando pelo caminho. Você vai precisar andar e percorrer esse caminho. E a gente tem vários resultados bons. Aqui a gente tem alguns alunos que já estão muito bem. E também lá no grupo a gente tem muita gente que está falando bastante inglês. Só falta você voltar ou entrar nessa rotina do estudo e realmente ter resultados. Então, pessoal, agora eu estou finalizando essa live. Espero realmente que eu ajudei vocês, que eu tenha ajudado vocês a entenderem como organizar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a Teacher. E amanhã eu espero vocês às 15 horas no horário de Brasília, aqui, para a gente fazer essa live juntos, tá bom? Então, thank you very much. See you guys later. Bye bye, guys.